Olá, o exército de Israel anunciou hoje que cercou Han Yunis, a segunda maior cidade da faixa de Gaza, invadiu, já luta no centro da cidade, onde se trava a mais dura batalha até agora, com combates de casa em casa, na guerra de Israel contra o movimento de resistência islâmica, o Hamas, responsável pelo ataque terrorista de 7 de outubro contra Israel, que iniciou esta guerra. Mais de 250 alvos foram atacados pela Força Aérea Israelense nas últimas 24 horas. Nossas forças cercaram Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, declarou o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, General Hertz Halevi. Tomamos vários redutos do Hamas no norte de Gaza e agora realizamos uma operação contra os bastiões no sul, declarou o comandante militar israelense. O exército de Israel já está dentro de Han Yunis e anunciou a morte de 5 comandantes de brigadas do Hamas que estariam escondidos em túneis no norte de Gaza. Israel diz que encontrou 800 túneis e já destruiu 500. O Hamas e a Jihad Islâmica para a libertação da Palestina prometem uma resistência feroz para impedir a invasão de Han Yunis, já está invadida, e de campos de refugiados próximos. Os grupos terroristas falam em dezenas de mortos e feridos. Mais de 100 foguetes foram disparados contra Israel, quase todos neutralizados pelo sistema de defesa antimísseis Domo de Ferro. A Força Aérea de Israel também atacou os campos de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza, e de Nuseirat, no centro do território palestino. Pelo menos 45 palestinos foram mortos num bombardeio a 3 casas que abrigavam deslocados pela guerra na cidade Deir al-Balá, no centro de Gaza. A ONU considerou impossível criar zonas seguras para os civis em meio a uma guerra de tal intensidade. Os Estados Unidos estão pressionando Israel a criar zonas seguras para a proteção dos civis palestinos. O coordenador de ajuda humanitária das Nações Unidas, Martin Griffiths, considerou a situação apocalíptica. Israel cogitou encher os túneis subterrâneos do Hamas com água do mar, afirmou o jornal norte-americano The Wall Street Journal. Um sistema de grandes bombas de água estaria sendo instalado ao norte do campo de refugiados de Shati. Mais 2 soldados israelenses morreram, um em combate em Gaza e outro num acidente de trânsito numa estrada do sul de Israel, elevando para 80 o número de soldados mortos depois do ataque terrorista de 7 de outubro. O total de palestinos mortos pela guerra em Gaza subiu para 16.248, dos quais 7.112 eram menores de idade e 4.885 mulheres. Altos funcionários da defesa de Israel estimam que 5.000 milicianos do Hamas foram mortos até agora. A informação é do jornal norte-americano The Washington Post. Como o total de homens em armas do Hamas antes da guerra era estimado em 30.000, Israel ainda está muito longe de destruir a máquina militar do inimigo, um dos objetivos da guerra, o principal objetivo da guerra. Alguns reféns libertados que se encontraram com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, revelaram que tiveram mais medo de morrer durante os bombardeios israelenses do que de ser mortos pelo Hamas. Um refém contou que estava numa casa ao redor do qual houve várias explosões causadas por bombardeios israelenses. Os reféns foram torturados, malnutridos, humilhados e agora começam a contar suas histórias na esperança de convencer o governo e a opinião pública a dar prioridade à salvação dos 138 reféns que ainda estão em poder dos terroristas. Esta é uma dor coletiva que pesa sobre o governo Netanyahu. O hospital Al-Aqsa, que fica na região central de Gaza, está ficando sem combustíveis e suprimentos, denunciou a organização não governamental Médicos Sem Fronteiras. O hospital tem 700 pessoas e não tem mais condições de realizar cirurgias e fazer tratamentos por falta de combustíveis e remédios. Os ataques israelenses no Líbano mataram mais 2 pessoas, um soldado e um civil libaneses. Israel pediu desculpas, alegando que as forças armadas do Líbano
não são alvo desde o início da guerra. 110 pessoas foram mortas no sul do Líbano, na maioria guerrilheiros da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o inimigo de Israel, mas também 14 civis, inclusive 3 jornalistas. Mais 2 adolescentes palestinos foram mortos na Cisjordânia ocupada. A França condenou a violência dos colonos israelenses contra os palestinos e os Estados Unidos restringiram a emissão de vistos para colonos acusados de violência. Durante um evento de arrecadação de dinheiro para a campanha eleitoral de 2024 em Boston, o presidente Joe Biden voltou a defender um acordo de paz definitivo com a criação de um Estado Nacional Palestino, que descreveu como a única solução apropriada. Biden pediu a condenação sem ambiguidade da violência sexual cometida pelos terroristas em 7 de outubro. Há uma indignação universal porque muitos movimentos feministas não se manifestaram. Biden também declarou que só é candidato à presidência dos Estados Unidos porque acha que tem o dever de derrotar Donald Trump. O governo extremista de Israel não quer saber de um Estado palestino, como quer Biden. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu passou a sua vida política inteira lutando contra a criação de uma pátria para o povo palestino e afirmou nesta terça-feira que nenhuma força internacional será capaz de garantir a segurança de Israel. Só as forças de defesa de Israel serão capazes de desmilitarizar Gaza, o que cria uma perspectiva de uma longa ocupação militar ou da criação de uma faixa de segurança junto à fronteira, ocupando parte do território palestino. Os Estados Unidos são contra a ocupação de Gaza, contra mudanças de fronteira e contra a expulsão ou varredura étnica do território para reduzir o tamanho da população palestina, como defendem os ministros extremistas do governo mais extremista da história de Israel. Netanyahu tem interesse em prolongar a guerra porque dificilmente vai cair enquanto o país estiver enfrentando um inimigo. Assim que a guerra acabar, a expectativa é que o governo de extrema-direita caia como o principal responsável pelo grande fracasso na defesa da segurança de Israel. Netanyahu responde a 3 processos por corrupção, fraude e abuso de poder. Pode acabar na prisão, que, aliás, é o que merece. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.